A Bíblia diz, queridos, em 2 Coríntios, no capítulo 5, que mesmo vivendo neste corpo, nós gememos. Porque existe algo dentro de nós que anseia por algo maior, algo eterno e verdadeiro. E você sabe o que isso significa? Que existe uma identidade em você, que ainda não foi totalmente revelada. Você não é só o que as pessoas veem. Você não é só o que você construiu até hoje. Você não é só o seu passado, seus erros, suas dores. Você é alguém que Deus pensou antes mesmo de você nascer. A palavra diz, queridos, que Deus nos preparou, nos formou, nos deu propósitos. Mas o grande problema é que muitas pessoas estão vivendo sem saber quem são realmente. E é por isso, queridos, que sofrem. Sofrem tentando agradar os outros. Sofrem tentando se encaixar. Tentando viver uma vida que não foi feita para elas. E deixam de viver aquilo que Deus planejou. Deixa eu te falar algo forte. O maior fracasso da vida não é errar. É nunca ter sido quem Deus te chamou para você ser. Existe uma história que ilustra tudo isso. Um homem, queridos, passou a vida inteira tentando ser como grandes nomes. Tentou ser como Moisés. Tentou ser como Davi. Tentou ser como Daniel. Mas quando chegou diante de Deus, Deus não perguntou por Moisés e nem por Davi. Deus perguntou: onde está você? E sabe o que isso revela? Que você pode até impressionar pessoas sendo outro, mas nunca vai cumprir seu propósito se não for você mesmo diante de Deus. Deus não te criou, queridos, para ser uma cópia. Ele te criou para ser original. Mas o mundo tenta te moldar o tempo todo, não é mesmo? Dizendo como você deve ser, como você deve agir e como você deve viver. E sem perceber, você começa a usar máscaras. Máscara para agradar. Máscara para ser aceito. Máscara para não ser rejeitado. E o problema não é usar máscara. É esquecer quem você é por trás delas. Tem gente que todo mundo aplaude, mas Deus não reconhece aquela versão. Porque aquilo, queridos, não foi o que Ele criou. Escute isso com atenção. Deus não se agrada da performance. Ele se agrada da essência. E quando você vive longe da sua identidade, vem a ansiedade, vem a frustração, vem aquele vazio. Porque nada preenche quando você está fora do propósito. Quantas e quantas pessoas chegam ao fim da vida dizendo: eu nunca me realizei. E não é porque não tiveram oportunidades na vida. É porque nunca viveram, queridos, quem realmente eram em Deus. Queriam voar, mas Deus deu pernas. Queriam correr, mas Deus chamou para plantar. E viveram a vida inteira tentando ser
outra pessoa. Mas hoje, queridos, hoje mesmo, Deus, o Todo-Poderoso, está te chamando de volta. Chamando você para ser a sua identidade verdadeira. E onde ela está? Está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Isso significa que antes de você nascer, Deus, Ele já sabia quem você era. Já tinha colocado dons em você. Já tinha colocado propósito em você. Já tinha colocado direção em você. Mas tudo isso só se manifesta quando você está em Cristo Jesus. Fora dele, você vai tentar. Agora, em Cristo, você se encontra. Fora dele, você se perde, queridos. Agora, em Cristo, você se completa. Talvez hoje você esteja se sentindo assim, confuso, sem direção, cansado de tentar e não se encontrar. Mas isso não é o fim. Isso é um chamado. Deus, Ele está dizendo a você, volta para mim. E você vai descobrir quem realmente você é. Porque quando você encontra a sua identidade em Cristo, você para de se comparar. Você para de competir. Você para, queridos, de viver para aplausos. E começa a viver para Deus. E quando você vive para Deus, queridos, você encontra paz, abundância. Agora eu quero orar junto com você. Eu quero que você, queridos, abra o seu coração. Adore a Deus com essa oração em espírito e em verdade. Senhor dos senhores, Deus e meu Pai celestial, olha agora para esta vida. Tu conhece a história dela. Tu sabe as vezes que ela tentou ser quem ela não era. Tu sabes esse vazio que ela sente, Senhor. Hoje revela a verdadeira identidade desta vida, desta pessoa. Arranca toda máscara, todo medo, toda comparação e faz ela encontrar em Ti, Senhor. E faz ela se encontrar em Ti, Senhor. Mostra a ela quem ela é em Cristo. Mostra o seu propósito, Senhor. Mostra o caminho. E dá coragem para ela viver aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Que ela não viva mais para agradar pessoas, mas somente para Te agradar. E que a vida dela tenha sentido, tenha direção, tenha paz. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Venha nos guardar, venha nos proteger de todo mal. Guia com Teu Espírito Santo cada um, Senhor, que está ouvindo esta mensagem. Senhor, nós Te agradecemos por tudo. E se essa palavra, meus queridos, ela falou com você, faça algo muito simples, mas poderoso. Escreva aí nos comentários: eu quero viver minha identidade em Cristo. Aleluia! Repita comigo, queridos: eu quero viver a minha identidade em Cristo Jesus. Aleluia! Que Deus o abençoe, queridos, com as mais ricas bênçãos já preparadas para você. Em João, meus queridos, no capítulo 4 e o versículo 50,
A palavra que Deus te diz hoje diz assim: disse-lhe Jesus, vai, o teu filho, ele vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Aleluia! Abra, queridos, o seu coração. Deixa Deus falar com você. Sabe, um pai, queridos, com um filho doente, estava à beira da morte. Não é difícil imaginar, queridos, o desespero em que ele se encontrava. Até porque todos os dias vemos casos de pais que estão na mesma situação. Não é mesmo? Pode ser uma doença, como neste caso, ou um acidente, ou até mesmo as drogas, que vêm atacar a vida daqueles a quem tanto amamos e nos fazer ficar desesperados ao olhar para a real situação. Muitas pessoas, queridos, quando passam por situações difíceis, ficam perdidas, sem saber o que fazer, nem para onde correr. Com esse pai, amados, não foi assim. Com certeza, ele já tinha ouvido sobre Jesus. E quando ouviu que Jesus estava na Galileia, ele não hesitou em ir até Jesus e pedir a cura, queridos, para o seu filho. Ele foi até Jesus, clamou por sua cura e recebeu. Ele foi com fé. Crer foi essencial, amados, para que ele recebesse o seu milagre. Aleluia! Bastou um pedido. Foi preciso fé. O pai pediu uma vez e Jesus disse: vai, o teu filho, ele vive. Eita Deus! O pai, queridos, não questionou, não teve dúvidas. Ele creu na palavra de Jesus e lhe obedeceu. Então, naquele mesmo instante, queridos, o filho foi curado. A febre o deixou e o milagre chegou, queridos. Ei, quando passamos por alguma situação, por mais difícil que ela seja, temos que saber que Jesus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Não podemos ficar sem rumo. Não, queridos, porque nós não estamos. Temos o Deus onipotente conosco. Ele tem poder sobre tudo que nos acontece. E nós podemos confiar que Ele nos livrará daquilo que não nos fará bem. Precisamos nos achegar até Deus, orar com fé e obedecer a sua voz. Deus, queridos, pode não responder na hora, como fez neste caso, mas Ele não deixará o seu filho sem resposta. Não podemos desanimar quando Deus nos pede para esperar. Pelo contrário, devemos, queridos, perseverar sempre. Para cada um de nós, entenda uma coisa: Deus, Ele tem um plano diferente. Ele sabe mais do que ninguém, amados, sobre a nossa vida, e sabe a hora certa de agir. Nós temos que fazer a nossa parte e esperar Deus, Ele fazer a dele. Temos que acreditar, mesmo sem ver, queridos. Não é porque não vemos que Deus não está trabalhando em nosso favor. Ele está. Cabe, queridos, a nós confiar, obedecer a sua palavra e não desanimar. Porque com certeza o milagre, ele vai chegar. Aleluia! Em Marcos, no capítulo 5 e o versículo 36, veja, queridos, o que ele te diz no dia de hoje. Não temas, crê somente. Aleluia! Ei, queridos, creia em Deus e a sua vida, ela irá mudar.
completamente. Tudo irá se encaixar. E a vitória, ela irá chegar. O milagre irá chegar em sua vida, amados. Creia. Amém? No dia de hoje, amados, creia em Deus. Deus irá te dar a vitória. Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Eita Deus, tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas. Aleluia.